Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu tinha prometido e continuo prometendo. Eu vou fazer o vídeo sobre o ministro da Economia, só que hoje eu vou ter que abordar outro tema aqui, pessoal. Que quem tem filho vai sentir a importância desse comentário de hoje. Hoje eu vim aqui só para fazer um comentário. Que eu, na qualidade de pai e de avô, eu não posso deixar essa data de hoje passar em branco. Eu quero fazer uma cobrança ao secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e também a OAB, a seção de Pernambuco, principalmente a seção do Recife. Pessoal, hoje, exatamente hoje, está fazendo um ano da morte do garoto Miguel. Lembra aquele garotinho que caiu do 11º andar de um condomínio na cidade do Recife? Hoje está fazendo um ano. E pasmem vocês, olha como é que é tratado um caso desse, que vitimou um garoto pobre, negro, ou preto, seja lá como for, da periferia do Recife. A então patroa da mãe dessa criança foi indiciada por abandono de capaz. Mas pasme você, meu amigo, pasme você, minha amiga. Um ano após, essa senhora, a patroa da mãe do garoto, não foi nem ouvida ainda. Um ano depois do caso. Um ano depois do caso, você vai ver como é que está essa investigação, esse inquérito. Só foi ouvida 11 testemunhas. Agora eu te pergunto, se fosse o contrário, se fosse o filho da patroa que a empregada por algum deslize, algum descuido tivesse deixado cair daquele condomínio. Ele pergunta a você, será que a mãe, a empregada, estaria solta até hoje? Será que ela não teria sido já julgada e condenada no tribunal do júri? Provavelmente sim. Porque nós estamos falando de uma porcaria de um país desse. Isso me revolta. Como foi o contrário, foi o filho da empregada que morreu. Até hoje, o Ministério Público do Recife, de Pernambuco, a OAB Seção Recife, a Secretaria de Segurança Pública, o delegado que eu não sei o nome, que está presidindo esse inquérito, e também não quero saber o nome desse delegado, porque ele demonstra ser incompetente e está fazendo corpo mole para investigar esse crime. Até que prove o contrário, foi um crime, afinal de contas foi uma criança que morreu. Pô, tá na hora de dar um basta, meu. O princípio da isonomia nesse país não funciona. Para um a lei é de uma forma, para outro a lei é de outra forma. Então eu vim aqui hoje, exatamente um ano depois da morte daquele garotinho, para cobrar aí do delegado que preside essa porcaria desse inquérito, o porquê o senhor ainda não fez a oitiva dessa moça, da patroa da mãe dessa criança. Porque até hoje o senhor só ouviu 11 testemunhas. Se fosse sua filha, doutor delegado, que tivesse vindo a falecer, será que o responsável não estaria já pagando por essa morte dessa criança? Mas como foi filho de uma doméstica, de uma negra, aí vocês não dão valor.
Parece que vida de pobre, favelado e preto nesse país não tem valor. Então está na hora de vocês criarem vergonha na cara e fazer esse inquérito andar. E fazer essa denúncia, que já era para ter feito, ao Ministério Público. Isso não pode ficar no esquecimento, porra. Nós estamos há um ano depois daquele caso que a senhora, aquela moça perdeu seu filho, o garotinho Miguel, e até hoje ninguém pagou por aquilo. Alguém tem que ser responsabilizado por esse crime, sim. E o senhor, doutor delegado, vocês promotores aí de Pernambuco, vocês sabem disso, que alguém foi responsável por aquela morte daquela criança. E estão de braço cruzado. Põe essa bunda suja em cima das poltronas de vocês aí, não querem trabalhar. Foi uma vida de uma criança que foi ceifada, pô. Por irresponsabilidade, por negligência, seja lá por que for. Mas houve o fato. Houve uma vítima. Há uma vítima, que é uma criança negra. Então está na hora de vocês trabalhar. Tenham vergonha nessa cara. Porque é um absurdo, é inadmissível. Um ano depois, a patroa que está sendo acusada de abandono de capaz não foi nem ouvida sequer, pô. Que delegacia é essa? Vocês me fazem vergonha. Agora outra coisa, pessoal, desculpa, outra coisa que eu acho um absurdo. Olha só, quando o policial matou o Floyd nos Estados Unidos, foi uma comoção mundial. Inclusive aqui nesse país de hipócritas. Né? Em várias cidades, inclusive aí no Recife. Todas as capitais brasileiras, inclusive aí no Recife. Foi todo mundo para a rua protestar. É legítimo. Foi um ser humano que foi morto lá nos Estados Unidos. O Floyd. Legítimo. Inclusive eu participei de uma manifestação. Aqui na Avenida Paulista. Mas hoje o que me dói, que hoje está fazendo um ano da morte desse moleque, dessa criança aí no Recife. Que todo mundo foi uma comoção também só no dia da morte do moleque. Um ano depois todo mundo esqueceu. Não estou vendo ninguém nas ruas das capitais pedindo, cobrando, exigindo que o Ministério Público agilize esse processo para apurar a morte dessa criança. Eu não estou vendo ninguém fazer isso, porra. Que hipocrisia do caramba é essa? Com a morte do Floyd, foram para a rua quase uma semana seguida. Mas como se trata da vida de uma criança preta e pobre brasileira, ninguém se movimenta mais, porra. Tem que continuar. A sociedade organizada tem que continuar indo para a rua cobrar agilidade, cobrar que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário dêem uma resposta concreta. Vocês têm que fazer isso. Então a minha revolta aqui é contra o Ministério Público, contra esse incompetente desse delegado que está presidindo esse inquérito para investigar a morte dessa criança, do Miguel. A inoperância da OAB também, que é papel da OAB. E também esses movimentos que foram para a rua no dia que essa criança morreu. E é um absurdo. Aqui no Brasil não estou vendo nenhum movimento para pedir agilidade, mesmo um ano depois, pedir agilidade sobre esse inquérito, sobre a morte dessa criança. Mas pasmem vocês, aqui no Brasil não. Mas hoje, um ano depois da morte do Miguel, da criança Miguel no Recife, hoje teve manifestações na França, Estados Unidos, Alemanha. Inclusive, no Paraguai também teve. E aqui no Brasil a gente não vê ninguém se mobilizar para cobrar justiça sobre esse caso do menino Miguel. Então esse vídeo hoje é para fazer esse desabafo. Eu não suporto tanta hipocrisia do povo. Também não suporto, e é inadmissível
o tempo que esse delegado está levando para concluir essa porcaria desse inquérito. É inadmissível. O Ministério Público também não exige mais agilidade nesse inquérito policial da morte dessa criança. A OAB também que não solta uma palavra. É tudo covarde. Mas por que covarde? Volto a repetir. Uma criança. O que é para esses caras? Uma criança negra da periferia, filho de uma doméstica? Para esses canalhas, a vida de uma criança dessa com esse perfil não vale nada. Se fosse a filho de alguém influente, esse caso já seria resolvido. E acredito eu que até o julgamento, se for ter esse julgamento, já teria data marcada. Mas como se trata de um garotinho aí, como eles falam, pretinho, filho de doméstica, vamos empurrando com a barriga isso aí, esse inquérito aí policial, vamos empurrando com a barriga. Porque a patroa está em liberdade mesmo. A patroa não foi nem ouvida. Isso é tudo jogo de carta marcada. Isso beneficia, para você que é leigo na área jurídica, isso beneficia essa demora, sabe a quem? Ao responsável pela morte daquela criança. Só beneficia, no caso, a patroa da mãe daquela criança. Quanto mais o tempo passa, mais está beneficiando ela. Porque quando for ter a oitiva dela, ela pode muito bem alegar que não lembra mais de muitas coisas. Então fica aqui o meu desabafo, o meu repúdio para essa cambada de covarde, cambada de incompetente. E fica aqui o meu repúdio também para essas organizações que fizeram tanto protesto na morte do Floyd, inclusive na morte do Miguel. Porra, onde é que estão vocês hoje, um ano depois? Um ano depois do caso, cadê vocês que não foram para a rua se mobilizar? Pedir justiça. Pedir que o responsável seja penalizado pela morte do garoto Miguel. Será possível que vida de criança negra, pobre, de periferia não vale nada nesse país? Ficaram todo mundo com um rabinho entre as pernas, porra. Fazendo um ano hoje. Então eu vim aqui fazer cobrança para todos que eu citei aqui. Para todos. É uma vergonha. Em outros países, pelo mundo afora, hoje houve manifestações contra a morte do garoto Miguel. No mundo todo. E no Brasil ninguém vai falar nisso. Você não vê ninguém na rua se manifestar contra essa falta de justiça que estão fazendo. A única pessoa que um ano depois continua sofrendo é a mãe do garoto, com certeza, e a avó dele. Porque os patrões estão tranquilos, estão vivendo sua vida sossegada. Estão em liberdade. E essa mãe que perdeu o Miguel está presa. Essa mãe foi condenada no momento que o filho morreu. Está condenada a viver o resto da vida com a lembrança do filho. As únicas vítimas desse caso é o garoto Miguel que morreu e a mãe dele e a avó dele. E os responsáveis estão em liberdade. Então coloque-se no lugar da mãe desse garoto, do Miguel. Coloque-se no lugar. Você que tem pai, você que tem filho, você que tem neto. Coloque-se no lugar dessa mãe. Coloque-se no lugar dessa avó, desse garoto Miguel. Imagina a dor que essa mãe e essa avó não estão sofrendo.
E um ano depois, vê o caso sobre a morte do filho dela parada, sem andar. Isso dói qualquer um que tem um mínimo de sentimento. Então eu venho aqui deixar minha solidariedade a essa mãe, a essa avó do garoto Miguel, e meu repúdio para esses que eu falei, e para que pedir, para que os brasileiros, na sua grande maioria, não é todos, hein? Graças a Deus não é todos, que pare de tanta hipocrisia. A vida do Floyd lá nos Estados Unidos, quando foi morto pelo policial, a vida dele não valia mais do que a vida do nosso garotinho Miguel aqui no Brasil. Então eu peço para vocês que, pelo amor de Deus, para de hipocrisia. Esse é meu desabafo de hoje, pessoal. Minha solidariedade à família desse garoto. Peço sinceramente que esse delegado tire a bunda da cadeira e vá trabalhar, conclua esse inquérito logo e faça logo essa denúncia. Porque alguém vai ter que pagar pela vida, pela morte dessa criança Miguel. É inadmissível isso. É inadmissível. É inadmissível. Uma delegacia parasita dessa, um Ministério Público parasita também, uma OAB inoperante, que não está fazendo, a OAB também de Pernambuco não está cumprindo com seu papel social. E também calar, ficar calado diante desses fatos. Manda, a Comissão de Direitos Humanos da OAB na delegacia pressionar esse vagabundo desse delegado para ele trabalhar, para acelerar isso aí. Faz um ano, pô. Pessoal, obrigado por você estar aqui no canal. Desculpa, mas esse foi o meu desabafo. E eu sou assim. Eu não quero estar aqui para agradar ninguém, principalmente quando se trata dessas patifarias, dessas sacanagens, dessas hipocrisias, dessa falta de atenção, dessa falta de valorização da vida de gente pobre, humilde, negro, da periferia das grandes cidades brasileiras. Eu não vou me calar. E não tem quem me faça calar. Eu sou assim. E vou continuar sendo assim. 56 anos sempre fui assim. Não é a partir de agora que eu vou mudar. Agora, comigo não, irmão. Podem me chamar do que quiser. De boca dura, de grosso, de ignorante. Mas ninguém vai ter motivo de me chamar de covarde. Covarde eu não sou. Eu estou aqui é para cobrar mesmo. Esse canal é pequeno. Mas eu estou aqui usando ele para cobrar mesmo. Esses parasitas do sistema. Que não valoriza a vida de um anjo daquele. A vida de quem quer que seja, de qualquer cidadão, independentemente da idade. O Estado tem a obrigação de valorizar. Não é fazer esse jogo aí que estão fazendo para cair no esquecimento o caso do Miguel, não. Tá? Que vai beneficiar, volto a repetir, essa demora é só para beneficiar a patroa da mãe do garoto Miguel. Pode ter certeza disso, pessoal. Aqui não, irmão. Aqui ninguém vai fazer de bobo, não. Isso aí é joguinho de cartas marcadas. Porque a família da patroa influente, da política de Pernambuco, lasque-se a família dela. Mas tem que haver uma investigação, sim. Que já era para ter acontecido. Pessoal, eu vou parar aqui para esse vídeo porque eu já fico estressado, tá? Fui. Tchau. Até amanhã.